Muito bom dia. Hoje nós vamos analisar aqui o artigo do John P. Maia, historiador do Novo Testamento e do Jesus Histórico, que é desse livro, esse calhamaço que saiu aqui no Brasil, o Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, de Raymond Brown, Joseph Fitzmyer e Ronan Murp, né? O John P. Maia, ele já vai começar a abordagem dele distinguindo o que é o Jesus histórico, o Jesus da história, e o Jesus real, né? Então, como o Jesus histórico, ele vai definir o Jesus histórico como a busca, a tentativa do historiador de reconstruir aquilo que provavelmente aconteceu a respeito da vida de Jesus, e essa definição ela é certa ela é correta tanto para Jesus como qualquer outro personagem da história antiga. E o Jesus real, o Cleópatra real e por aí vai, é diferente por conta que são pessoas que já o historiador ele não tem mais acesso, né? Tudo que o historiador ele vai ter acesso é aquilo que é o histórico e por isso aquilo que é o mais provável, né? Ele já vai definir aqui, por razões metodológicas, a busca pelo Jesus histórico ele abstrai aquilo que é conhecido pela fé. Então, não é à toa que, por exemplo, no método histórico-crítico, a gente vai ver, por exemplo, certos ditos mais, digamos assim, exaltados, cristológicos, ou um pouquinho mais proféticos da parte de Jesus, os historiadores já vão ficar com mais pé atrás. Mas isso daí não significa que é inautêntico. É simplesmente porque o historiador, por razões metodológicas, ele prefere ter um pé atrás, né? Ele vai falar um pouquinho das fontes, as fontes dos evangelhos sinóticos e o evangelho de João, que ele não vai descartar a fonte de João, como alguns historiadores eles fazem. Fontes judaicas, né? Como testemunho flaviano, testemunho do Flávio Josefo a respeito de Jesus, fontes pagãs do historiador Tácito e por aí vai. E aqui ele já vai abordar um pouco dos critérios de autenticidade. Os critérios de autenticidade, como a maior parte dos critérios de antiguidade, aí tudo o que a gente pode ter é aquilo que são graus variados de probabilidade. Esses critérios de autenticidade, eles vira e mexe, eles são muito debatidos pelos historiadores, até porque, por exemplo, dá um exemplo do James Dunn e do Dale Ellison. Tantos os dois, eles partem da perspectiva de memória. Então, uma das coisas que os dois gostam muito de fazer é, por exemplo, tradições em que, por exemplo, Jesus ele fala do reino de Deus, elas são muito bem lembradas, ou ditos sobre os exorcismos são muito bem lembrados dentro dos evangelhos, são temas recorrentes, é mais provável disso fazer parte do material do autêntico de Jesus do que não, né? Até porque se é algo recorrente é porque é algo que foi muito mais lembrado. Então, é muito mais provavelmente autêntico. Pelo menos eles não focam, por exemplo, em uma tradição específica. Jesus ele realmente disse esse dito? E tentando autentificar cada dito. Não, eles pegam logo um grupo. O critério do embaraço, por exemplo, ele vai utilizar passagens em que Jesus ele sejam um pouco ofensivas ao cristianismo, é muito provavelmente que seja autêntico. Então, por exemplo, dá um exemplo. Dale Ellison Jr., Resusciting Jesus e The Resurrection Jesus, ele vai dizer, por exemplo, que o túmulo vazio de Jesus é provavelmente histórico. Porque ele vai até dizer que é recomendado que a descoberta do túmulo vazio por mulheres é recomendado como uma provável não ficção. E que não falta indicações para os historiadores concluir que é provavelmente histórico. Por quê? Porque a narrativa da descoberta da tumba vazia, ela foi feita por mulheres, e mulheres não eram testemunhas confiáveis no primeiro século e pelo menos em boa parte do mundo antigo, né? Aqui ele vai falar um pouquinho do critério da descontinuidade e da dessemelhança, né? Um pouquinho também do critério de pano de fundo semítico e palestino, a atestação múltipla, que é muito utilizado entre os historiadores, tanto do Jesus histórico como os outros da história antiga, né? E alguns exemplos de como esses critérios eles podem ser utilizados por nós, né? Aqui ele vai falar já um pouquinho da legitimidade e o propósito da busca. E aqui ele vai falar um pouquinho do Rudolf Bultmann e de certas tendências radicais dentro dessa pesquisa. Por exemplo,
há tanto tipo de gente que diz que o método histórico crítico ele deve ser abandonado por conta que ele não pode ser utilizado nos evangelhos, porque os evangelhos devem ser utilizados tanto somente como matéria espiritual, digamos assim, e aqueles que dizem que a gente deve utilizar de forma radical, mas a gente não pode chegar mais no Jesus histórico, como é o caso de Bultmann. E aí ele vai defender aqui ele vai, não vai defender, mas ele vai relembrar uma coisa que é muito interessante. A busca pelo Jesus histórico, entendida de maneira apropriada, não procura provar a fé. A fé é um ato de repleto de graça e assente a palavra reveladora de Deus, com base somente na autoridade de Deus somente. Ela desfruta, portanto, um tipo singular de certeza. A busca pelo Jesus histórico faz parte de uma pesquisa empírica e histórica, e, portanto, pode gerar apenas graus variados de probabilidade. Esse tipo de base é bom relembrar porque muitas das vezes a gente vê no Brasil, por exemplo, estudiosos dessa área do Jesus histórico gostam muito de passar a sua conclusão como se fosse a verdade absoluta. Apesar de muitas das vezes eles mesmos falar que não existe verdade absoluta. E gosta sempre de pagar um ar de cético, de crítico, mas muitas das vezes é só crítico para aqueles que discordam deles, né? Aqueles que discordam deles, eles sempre vão taxar como fundamentalistas, o que não é o ponto, né? E a realidade é que muitas das vezes o Jesus histórico ele ele foge tanto das pessoas que tentam trazer ele como como alguém liberal ou marxista ou alguém defensor da direita ou da esquerda, e ele foge de todas essas categorias, né? E muitas das vezes é apenas aquilo que a pessoa, o Jesus histórico, às vezes é a caricatura do próprio autor que o escreve, né? Aqui ele vai dar algumas bases do Jesus histórico, como por exemplo o nome dele, Yeshua, né? Yeshua, Ben Yosef, né? Aqui ele vai falar um pouquinho da parte do nascimento de Jesus, né? Você pode ir pausando aí para dando uma olhada e por aí vai. Esse artigo dele, ele vai falar até a ressurreição de Jesus. Até a ressurreição de Jesus ele vai falar. Do ponto da ressurreição de Jesus, ele já vai falar que a gente pode analisar a ressurreição do ponto de vista histórico daquilo que aconteceu, né? Ou seja, sepultamento, tumba vazia, essas coisas a gente pode analisar. Agora, a parte de Jesus ele realmente ressuscitou dentre os mortos, isso foge do escopo histórico, né? Até porque, convenhamos, o historiador ele não pode comprovar nem que Júlio César atravessou o rio Rubicão. O método histórico crítico ele vai conseguir provar que alguma coisa sobrenatural acontece? Claro que não. Pois é. E aqui, ó, ele vai falar, por exemplo, aqui, ó, da profissão de Jesus. Jesus, ele provavelmente foi um carpinteiro, embora o termo abranja para qualquer tipo de artesão que trabalha ou construa com materiais sólidos. Aqui eu acho interessante que é uma teoria, essa teoria pela primeira vez eu vi com Chevitarese. Ele diz que provavelmente Jesus participou da construção de Séforis, porque Tecton Tecton significa tanto um marceneiro como aquele que constrói casa e por aí vai, trabalha com essas coisas. E na época, o Império Romano estava recrutando pessoas para construir Séforis, então provavelmente Jesus participou dessa construção, apesar da gente não poder comprovar, né? Ele vai dar uma explicação breve aqui sobre Rabi, né? Rabi no século I. Ele vai citar aqui muitas das vezes o trabalho do Joseph Fitzmyer, né? Sobre o pano de fundo semítico dos evangelhos. Vai falar sobre o começo do ministério de Jesus, com João Batista. E as semelhanças do ministério de Jesus com João Batista. E muito desses pontos, né? Até porque João Batista é ele quem anuncia, né, abre o caminho pro ungido, o Messias passar, né? Eu sou cristão católico, então
Eu creio que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus e que Jesus é o Filho de Deus e que toda a verdade revelada foi revelada em Jesus tão somente, né? Aqui uma coisa muito animadora para mim como cristão é que o reino de Deus anunciado por Jesus, ele é um confronto e mostra que Satanás não tem mais poder sobre esse mundo, né? Que os poderes do mal eles foram expurgados da terra, né? O ministério de Jesus vem para isso, vem para libertar das amarras do diabo. E aí ele vai falar um pouquinho das parábolas e por aí vai, né? Eu acho que esse daqui é o único canal no YouTube que vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo e ler a literatura como um todo, e não só a resenha da pessoa, né? Porque, enfim, né? É sempre bom a gente poder ter o acesso direto ao manuscrito, né? Não só aquilo que se é falado. Até porque essa obra aqui foi, quando eu comprei na Paulus, foi mais de R$300, então aproveite aí. Ele vai falar um pouquinho dos exorcismos de Jesus, né? Os exorcismos de Jesus, como eu já disse, a atividade exorcista de Jesus, ela vem para mostrar que o mal não tem mais poder sobre a humanidade, né? Craig Evans, lá em Jesus Fabricado, ele cita um manuscrito que é o manuscrito do Apocalipse de Moisés, se não estou bem enganado, que fala justamente um pouco tempo antes da aparição de Jesus, nos anos 30, de que futuramente, logo, Satanás seria destruído e o mal não seria mais prevalente e o mal fugiria junto com ele, né? Então é esse o anúncio de Jesus. Ditos Jesus orientados para o futuro não pode ser totalmente deletado sem nem ditos que afirmam salvação agora ser evaporados numa filosofia. De fato, Jesus afirmou que desconhecia o tempo do julgamento final. Essa passagem aqui, ó, Marcos 13:32, ela também passa pelo critério do embaraço, porque Jesus ele fala: a respeito do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas tão somente o Pai. Então, como é que os historiadores, quer dizer, como é que os primeiros cristãos, eles iriam inventar uma passagem na qual limitava o poder de Jesus? Se tu for ver Mateus 11:27, que é uma das passagens que mostra bem primitivo o Jesus, que é uma passagem muito primitiva, tu já vai ver que Jesus, os primeiros cristãos já falavam que Jesus ele tinha conhecimento de tudo. Tudo foi revelado a Jesus. E agora os cristãos iriam inventar uma passagem dessa? Não faz sentido, né? Eu sempre recomendo para vocês, né, que se vocês forem ir atrás desses tipos de coisa, que vão atrás do Jesus histórico ou de qualquer outro assunto que você tem interesse, vá atrás nas obras, na literatura. Não vai atrás de palpiteiro na internet, que palpiteiro na internet tem um monte. A maioria dessas pessoas, elas sempre tem um viés pro lado que elas defendem. Elas não citam literatura, não citam nada, só citam aquilo que convém a elas, né? O Rabi X, o Rabi em nome de Rabi, por aí vai. Aqui, ó. Porém, se alguém reuniu dos ditos autênticos de Jesus que tratam da misericórdia, compaixão, perdão e obrigações semelhantes para os outros, o resultado retrata Jesus que enfatizava a necessidade de mostrar misericórdia sem medida. Jesus e os partidos judaicos. Aqui ele já vai falar a respeito das intrigas de Jesus com os do seu tempo, né? Tanto com os romanos, como também as autoridades judaicas. Digno de nota a intimação radical: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos, que encontra paralelo no judaísmo nos dias de Jesus, é um outro exemplo da chamada de Jesus para transgredir certos mandamentos. Jesus, em alguns momentos, ele tem alguns ensinos muito radicais, do tipo, abandone sua família, deixar que os mortos sepultem seus mortos, e que é justamente para segui-lo sem ir abrindo mão de tudo, né? Os 12. Além destes seguidores literais, a gente tem Pedro, André, Tiago, né?
Aqui, em um outro momento, eu vou falar um pouco a respeito da figura de Pedro. Porque tanto James Dunn, como também Raymond Brown, Dale Ellison, eles veem uma coisa muito forte na figura de Pedro, né? Que eu acho, do meu ponto de vista, a interpretação do método histórico-crítico a respeito da figura do apóstolo Pedro está muito próximo da interpretação católica da primazia de Pedro, né? Apesar de que os historiadores, até Raymond Brown, enxergar a história do papado como um processo evolutivo, que, por exemplo, os presbíteros e bispos na época de Pedro e os seus primeiros sucessores na cadeira de Roma não foram papas no sentido monárquico que a gente vê hoje, um episcopado monárquico, tudo começou ainda na figura de Pedro. E há uma certa sucessão apostólica ali, porque a gente vê até em Ireneu de Lyon. Jesus e os gentios, de fato, de Jesus ver sua própria missão como reunir Israel, explica por ele, não empreendeu missão pragmática aos samaritanos ou aos gentios, né? Mas ele não evitou todo contato com esses grupos. Às vezes, ele fazia milagres e exorcismos em pessoas que não eram do círculo judaico, né? Então, a expansão do ministério de Jesus para longe somente de Israel e por aí vai. Aqui, ó. Uma das passagens e tudo mais e tal. Deus como Pai. E aqui ele aborda a situação de Jesus com a sua relação com Deus como Abba, né? Abba, Pai. Abba era uma palavra muito íntima dentro do judaísmo. Quem quiser uma explicação maior a respeito disso, Joaquim Jeremias, ele fez o seu trabalho a respeito dessa palavra Abba, e também o Joseph Fitzmyer. A do Joaquim Jeremias está em português, mas o Joseph Fitzmyer não está. Aqui, ó, só um adendo que eu acho que eu passei. Aqui ele vai explicar a cristologia implícita e a cristologia explícita, né? Quando vai se falar dentro dos evangelhos sinóticos, e a maioria dos historiadores, eles partem da perspectiva de que Jesus ele teve uma cristologia mais implícita, ou seja, ele como mensageiro de Deus e Deus e uma teologia mais explícita, ou seja, ele falava mais de Deus e dele mesmo de uma maneira que implicitasse sua missão, ou seja, deixasse indireto. Então ele sempre deixava na linha, ele está dizendo ser o Messias, ele está dizendo ser o Filho de Deus, e por aí vai, entendeu? Ele não chegava e dizia, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Apesar de alguns momentos, por exemplo, no Evangelho de João, ele dizer, né? Mas aqui a gente tem uma cristologia. A cristologia explícita de Jesus seria justamente aquilo que a gente vê lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele não deve ser descartado do meu ponto de vista, né? Ele tem seu valor histórico, apesar dele ser mais, digamos assim, um pouquinho mais teológico. À luz de tudo isso, a história traditiva de Abba provavelmente vai do Jesus histórico para o uso cristão refletido por Paulo e vice-versa. Aqui, ó. Não sabemos praticamente nada sobre a piedade popular privada dos judeus galileus da língua aramaica no século I. Paralelo parcial ao uso por parte de Jesus pode ser encontrado numa fonte rabínica. Categorias e títulos. Aí aqui ele já vai falar do termo Messias, o Filho do Homem, e por aí vai. O profeta. Jesus está muito próximo dos profetas judaicos que, por exemplo, falavam de que eles mesmos seriam mortos. Então, os profetas martirizados e rejeitados, a assunção implícita de uma fusão profética por parte de Jesus acarretava consequências para o seu possível destino, né? Então, não é muito de se espantar que Jesus ele falasse, por exemplo, a respeito de que ele iria morrer futuramente, né? Então, por exemplo, aquele pessoal que diz, Jesus ele nunca profetizou sua morte, não é muito bem por aí, não. O trabalho de Raymond Brown, ele também tem uma parte em que ele fala a respeito disso. Se eu não me engano, é no volume 2 que ele vai falar, por exemplo, que é tão diversificada essa linguagem de profética da morte de Jesus que é muito difícil da gente dizer que tudo foi inventado. Quando Pedro confessou que Jesus era o Messias, Jesus reagiu de grande reserva, né? Jesus era mais reservado, ou seja, aquilo que eu já disse, uma cristologia mais implícita. Jesus, ele
deixava implícito, deixava no ar aquilo que ele era, digamos assim. O Filho de Deus, né? Filho de Deus era um título, não era um título messiânico na época de Jesus, segundo o John P. Meyer, né? Reconhecidamente, pouquíssimos ditos do Filho têm chance de remontar ao Jesus histórico, todavia Marcos 13:32 é uma exceção. Provavelmente a igreja não teria criado um dito que enfatizasse a ignorância do seu Senhor ressuscitado. Aquilo que eu já tinha falado ainda agorinha, né? O outro candidato à autenticidade é o dito sobre os vinhateiros homicidas, né? Uma parábola como esta seria uma invenção estranha da igreja pós-pascual, mas perfeitamente compreensível na boca de Jesus, quando ele entrou em conflito com seus oponentes pela primeira vez. Aí, ó, ele vai falar do trabalho de Joseph Hermes. Considera possível que Jesus tenha sido chamado Filho de Deus, né, em relação aos seus exorcismos. Um terceiro candidato à autenticidade, mas altamente discutível candidato para uma palavra sobre o Filho autêntico é Mateus 11:27, né? Aquela passagem que Jesus diz: tudo me foi entregue pelo Pai, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Lá em Jesus e o Espírito, James Dunn vai dizer que essa passagem é mais plausivelmente um eco autêntico do ensinamento de Jesus. Raymond Brown vai dizer que, por exemplo, essa passagem ela tem muitas características semíticas e poderia muito bem refletir um dito original de Jesus. E essas 3 passagens, ele vai dizer em Introdução da Cristologia do Novo Testamento, um livro que ainda está em inglês, infelizmente, ele vai dizer na página 88 e 89 que essas passagens são 3 passagens prováveis que fazem com que Jesus realmente dissesse ser o Filho de Deus, né? Provavelmente ele se via como Filho de Deus. E já em A Morte do Messias, volume 1, ele já vai colocar essas passagens como aspectos históricos prováveis da vida de Jesus. Filho do Homem, ele vai dar uma explicação, né, que vem do aramaico Barnash, né? E ele vai dar uma xoxada em alguns antigos autores que taxavam como inautênticas essas passagens e que provavelmente essas passagens elas remetem ao Jesus mesmo, né? Bora dar uma olhadinha aqui. Por isso parece provável que peculiar locução Filho do Homem de algum modo remonte a Jesus, por mais que tenha sido desenvolvida posteriormente pela igreja. Ele vai ter essa análise, né? Jesus usou títulos baseados em Daniel 7, né? Ele vai dizer que essa passagem é mais provável, ditos autênticos de Jesus e tudo mais e tal. Assim, Jesus pode ter usado o enigmático Filho do Homem, para designar sua própria situação paradoxal, um mensageiro humilde crescentemente rejeitado no momento presente. Aparecendo o Filho do Homem nas predições da paixão, mais problemática, a falta dessa afirmação em que seu arranjo claramente esquemático. Aí aqui ele já vai dizer que os candidatos mais prováveis à historicidade são aquelas passagens mais simples. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, o Filho do Homem entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele vai falar um pouquinho, já que o James Dunn também fala dessas passagens lá em Jesus Recordado, e ele vai dizer que é muito provável de serem autênticas, né? Que Jesus ele prediz sua morte no quesito de Filho do Homem é muito mais provável. Mas como aquelas passagens mais explícitas, como eu já disse, elas são muito cristológicas, os historiadores, por conta do método histórico crítico, eles ficam com mais pé atrás. Não porque sejam inautênticas, mas sim porque os historiadores eles ficam sempre com o pé atrás. Aí aqui ele vai falar a respeito de Kyrios e Maré, né? Que é o Senhor em aramaico, o Santo Carismático. Ele vai dar uma refletida sobre Hanina Mendonça, os exorcismos de Jesus. Ele vai se aproximar um pouquinho do trabalho do Joseph Hermes. E por aí vai. O Jesus da história, paixão e ressurreição. A entrada triunfal de Jesus, ele teve alguma inclinação messiânica naquela entrada, né? Roshaná, Roshaná, Leben Davi, Baru Abba Beshem Adonai, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Pode dar uma pausa aí para ler e tal. Esse livro aqui é muito bom.
Tem eu acho que dá para encontrar em PDF, eu nunca mais encontrei em PDF. Aqui, ó. Aqui que ele vai falar já da parte de Jesus e suas profecias, né? Jesus, ele muito provavelmente, ele profetizou a respeito de sua própria morte, né? Ele previu a sua própria morte e ele falou muitas coisas a respeito dela, né? Olha aqui, ó. Aqueles ditos que incluem o título Filho do Homem ou referência, clara ressurreição. Isto não quer dizer que esses ditos sejam necessariamente criações posteriores. A exclusão é tática, visando isolar dados que sejam mais confiáveis quanto possíveis. É aquele negócio, os historiadores não têm acesso direto ao passado, né? No dito que, Jesus denuncia violentamente a Jerusalém que rejeitou, repreendendo a cidade com um lembrete que tem um histórico de matar profetas. Aí ele vai falar aqui da passagem de Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? A vaga referência aos sofrimentos de Jesus e a afirmação sobre a impotência de Jerusalém para conceder lugares no reino e a luz desfavorável em que se coloca Tiago, protomarte.